Olá, ser abençoado. Eu sou Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Olá, ser abençoado. Como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá então para mais um tema aqui no nosso canal. Antes de eu começar a adentrar nesse tema que está bem legal hoje, eu quero agradecer a todos os inscritos e também a todos os novos inscritos, porque tivemos mais inscritos no nosso canal, tá? Quero também pedir que vocês curtem, compartilhem, vamos aumentar essa rede do bem, né? E ajudar aqueles que precisam, isso é muito importante, tá? Crescer, amadurecer, evoluir e, claro, ser feliz. Bom, bora trabalhar? Hoje o nosso tema é padrões de comportamento. Ana, o que são padrões de comportamento? Quem assistiu os meus vídeos desde lá do início, desde lá do primeiro vídeo, eu venho falando já que a gente tem muita coisa relacionada a padrões de comportamento e crenças limitantes. Então, se você tem curiosidade de saber o que é, se liga, fica até o final do vídeo que você vai descobrir. E na semana que vem teremos ainda o vídeo com o tema crenças limitantes, tá? O que seria isso? Então, vamos lá. O que são, então, padrões de comportamentos? Como sei que eu estou num padrão de comportamento e o que eu devo fazer para sair deste padrão? É o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje no nosso vídeo, no nosso tema. Como sempre, eu fiz a minha oração antes de iniciar, escrevi sobre o tema. Então eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Sem usar artigos. Mas se você tem interesse de saber mais, se aprofundar mais, existem vários artigos no YouTube, livros que falam sobre isso, psicólogos, parapsicólogos, terapeutas. Então, esse tipo de tema sempre vai estar dentro desses espaços e você pode se aprofundar mais se você tiver curiosidade. E existem várias terapias que podem nos ajudar a nos libertar desses padrões. Então, é muito profundo o assunto. Eu poderia fazer vários vídeos para explicar sobre isso e ainda seria muito pouco, porque um assunto vai interligando no outro. Então, se você tem vontade de descobrir se tem um padrão, se está num padrão, se já esteve em um padrão e deseja aprender a sair deste padrão, assiste o vídeo, assiste os meus outros vídeos também, que todos eles acabam complementando-se um no outro, ok? Então, vamos trabalhar. Padrões de comportamento. O nome já diz por si, e aqui eu quero trazer a distinção das duas palavras, padrões e comportamento. Então, comportamento, o nome já em si diz o que significa. Um comportamento que eu tenho com algo, alguém ou uma situação. Mas não para por aí, tá? Padrão significa que eu repito, tá? O mesmo padrão em relação a algo, situação ou pessoa, ou pessoas, no caso. Ou seja, algo que se repete consecutivamente e sucessivamente em nossas vidas. Isso seria padrões de comportamento. É algo que se torna repetitivo. É algo que você não consegue se desvencilhar assim tão fácil, tá? O mesmo comportamento que eu tenho o costume de ter o mesmo comportamento a algo, situação ou pessoas, e isso acaba se tornando repetitivo. É como se eu nunca saísse do lugar, eu andasse para frente e eu repito o mesmo erro, né? O mesmo que nós chamamos daí o mesmo padrão. Então, para vocês entenderem, ou seja, algo que se repete consecutivamente e sucessivamente, tá? Em nossas vidas. Ou ainda que eu mantenho um padrão de comportamento, ou ainda eu atraio esse
padrão para a minha vida. Então eu posso ter esse comportamento, mas quando eu falo que eu tenho esse comportamento, eu também atraio esse tipo de comportamento. Porque se eu tenho uma vida e eu acabo cometendo os mesmos padrões, repetindo as mesmas coisas, eu acabo atraindo. Daí entra lá naqueles vídeos lá que eu falo um pouquinho sobre energia, que a gente vive num mundo de atração, que nós vivemos, que tudo é energia. Então eu acabo atraindo isso para mim. Isso vai muito mais além. Então, como eu falei, um vídeo é muito pouco para mim falar tudo o que daria para falar sobre comportamento. Provavelmente lá na frente a gente vai retomar algumas coisas que não ficaram bem colocadas, ou coisas que ainda faltam dizer, ou lá na frente a gente ainda vai ver vídeos que se complementam aos padrões de comportamento, tá? E assim, quando eu falo atraio para a minha vida o mesmo padrão de comportamento, como eu posso identificar isso, Ana? Como eu sei que eu tô num padrão de comportamento? Gente, a gente tem que começar a analisar a nossa vida, tá? Eu diria por experiência própria que é necessário fazer uma análise. Você precisa fazer uma análise da sua vida, de como foi a sua vida, de como está sendo a sua vida, para que você possa identificar se você está num padrão. Esses padrões de comportamento, eles podem ter ligação com a sua árvore genealógica, ou seja, com os seus antepassados, com os seus familiares, vivos ou não. Eles podem estar ligados ao meio em que você cresceu, né? Então, existem vários estudos, vários tópicos, e você pode ir muito além ainda, né? Que a gente tem aí uma questão que também é discutida com algumas pessoas em relação a karmas. Esse assunto a gente não vai falar agora, não vou trazer esse assunto para agora, tá? Acho que não é o momento, acho que mais lá para frente nós podemos trazer esse assunto, essa relação de karmas com padrões de comportamento e crenças, tá? Eu diria aqui que ele se encaixa um pouco mais a padrões, tá? Na minha opinião, mas existem outras opiniões. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, porque eu quero realmente trabalhar, botar a cabeça de vocês para começarem a pensar, analisar, a avaliar a vida de vocês e entender o que vocês estão vivendo, o que vocês já viveram e o que vocês querem viver daqui para frente. Então, o primeiro exemplo, temos lá uma pessoa, né, que mantém um padrão de comportamento de não se manter no emprego por muito tempo. Eu acho até que eu já dei um exemplo aqui lá citei esse exemplo lá nos meus primeiros vídeos, eu citei isso daqui, só não me aprofundei. Então, o primeiro exemplo, uma pessoa que tem esse padrão de comportamento que ela não consegue parar no emprego, tá? Por muito tempo. Começa a trabalhar e logo enjoa, perde o emprego com facilidade. E aqui eu quero que fique claro que não é... Aqui eu não falo de procurar, não falo de prosperar. Não se trata de alguém... Quando eu falo assim, uma pessoa sai do emprego com facilidade. Aqui eu não estou trazendo aquele exemplo daquela pessoa que quer prosperar, crescer na vida. Então ela está trabalhando, tá exercendo a função dela, é uma ótima funcionária, um ótimo funcionário no emprego dela, porém ela sempre está de olho lá na frente, ela quer crescer, ela quer prosperar, ela quer arrumar algo melhor, ela está estudando, ela está se aperfeiçoando, enfim, então acaba de repente trocando de emprego por merecimento. Esse exemplo que eu estou dando aqui não cabe para esse tipo de pessoa, tá? Aqui eu falo de pessoas que realmente elas não conseguem se manter no emprego e elas nem ao menos sabem dizer o porquê. Elas começam no emprego, ficam durante um tempo e depois ou desencantam ou enjoam, ou tem aquela coisa assim, você já ouviu aquela pessoa que
Às vezes a gente conhece e fala assim, nossa, mas é azarado, né? Vive perdendo o emprego, mal começou, já ficou desempregado, né? Isso não é azar, isso é um padrão, tá? Não se trata de azar e sorte, isso é um padrão. Então, esse tipo de pessoa, ela realmente precisa trabalhar esse padrão, porque isso é um padrão de comportamento. E daí se precisa descobrir se esse padrão de comportamento tem alguma ligação com alguma crença limitante que essa pessoa traz, ou é um padrão com facilidade de se quebrar. De repente é comum também, eu já vi em algumas famílias, isso se repetir. Por exemplo, todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, têm o mesmo tipo de vida. Isso é um padrão. Então, aqui vocês começam a entender, desculpa, aqui vocês começam a entender o que é um padrão de comportamento e começam a analisar. Aqui eu consigo fazer com que vocês vejam que vocês precisam fazer essa análise. E às vezes esse padrão foi criado lá na infância, né? Ou, às vezes, em alguns casos, nós temos aí as histórias, como eu citei, esses padrões de comportamento que acompanham por gerações essas pessoas e acabam até se tornando uma grande crença limitante. Porque nós temos crenças limitantes individuais que podem ser criadas pelo indivíduo, pelo que ele aprendeu, pelo coletivo. E daí nós temos também aquelas crenças coletivas, que foram criadas a nível de sociedade, né, município, país, e daí nós precisamos também entender o que é isso, para a gente poder identificar e saber, eu estou num padrão ou não, como eu faço para sair desse padrão. Então esse é o primeiro exemplo que eu dei, tá? Pode uma pessoa que não consegue parar muito tempo no emprego e não tem explicação por que ela fica desempregada, por que ela desencanta, tá? Depois, mais lá na frente, eu vou explicar o que pode estar por trás disso. Pode ser isso. Exemplo 2, pra gente não se aprofundar muito, né? Exemplo 2, uma pessoa que sempre se vê em condições financeiras lamentáveis. Tá? Aqui eu faço questão de colocar esse lamentáveis aqui. Vou virar aqui meu caderno de anotações, tá? Então, uma pessoa que sempre se vê em condições lamentáveis, endividada, que tem sua vida financeira abalada, que sempre passa por altos e baixos, cometendo os mesmos erros nesta questão financeira, tá? Às vezes ela até tem um emprego estável, um emprego bom, porém ela não consegue manter a vida dela financeira estabilizada, tá? Comete os mesmos erros e atropelos, né? Tipo, volta e meia, ela se encontra no SPC, ou ainda está cheia de empréstimos, enfim. Aqui eu também quero salientar que não se trata de organização, tá? Porque às vezes essas pessoas que estão nesse padrão, tá? Nesse padrão de comportamento, algumas delas são organizadas, elas têm organização das suas contas, das suas dívidas, porém, de uma hora para outra, do nada, acontece algo, claro que por atitudes delas, mas assim, que elas perdem essa direção, e quando elas vêm, elas estão num padrão de comportamento vicioso, que se torna consecutivo, né? Melhoram, se estabilizam e daqui a pouco elas estão desestabilizadas de novo, tá? Então, não é às vezes questão de organização, porque às vezes essas pessoas são organizadas. Eu já vi padrões de comportamento em relação a famílias nesse quesito, no padrão de comportamento voltado para essa questão financeira, né? Para esse lado financeiro da vida das pessoas. Às vezes a família toda se habituou a viver de empréstimos, a qualquer aperto recorrer ao empréstimo, e esse padrão acaba se passando de
família, né, para família, de pessoas para pessoas dentro daquele ambiente familiar. Isso também é um padrão, tá? E às vezes os padrões, eles têm que ser analisados bem, com bastante cautela, para você entender se esse padrão ele foi construído aqui, se esse padrão ele foi construído lá atrás pelos seus antepassados, né? E se você está repetindo os erros dos seus antepassados. Então isso é importante a gente saber. Como eu faço para descobrir isso? Fazendo uma investigação sobre sua vida familiar, né? Lá nos primeiros vídeos eu falo sobre isso. É importante você conhecer a história da sua família, como eles viveram, como eles passaram pelas dificuldades, como foram as relações amorosas dos seus familiares. Ali, pela relação que você conhece de seus pais, você já consegue ter uma noção de alguns padrões que você acaba trazendo para sua vida e que são padrões que eles tinham, né? Não que você nasceu com esse padrão, mas são padrões que eles tinham. Mas às vezes o negócio é tão enraizado que daí entra a crença limitante, acabam se tornando crenças que tá muito lá atrás, né? Terceiro exemplo, pessoas que se mantêm em amizades rasas, que está rodeada de amigos. Tu já viu? Já conhece essa pessoa? Uma pessoa que se mantém em amizades rasas, que está cheio de amigos. Porém, essas relações, seja na vida profissional, social, não tem base nenhuma, né? E não tem base nenhuma porque não tem união, não tem verdade. E volta e meia se sentem traídas, abandonadas. Nessas relações, elas geralmente há uma troca de interesse, tá? E de interesse pelos dois, não só pela pessoa que foi enganada, pela pessoa que foi abandonada. Há uma troca de interesse pelas partes, tá? Esse interesse de querer alimentar essa amizade, tendo a necessidade de se sentir querido, amado, né? De se sentir popular, importante, tá? E do outro lado, né, os amigos, as amizades, o jogo de interesses em usufruir de tudo que aquela pessoa tem a me oferecer. Então eu sou amigo daquela pessoa porque aquela pessoa tem muito a me dar. Mas quando aquela pessoa vir a necessitar de mim, daí eu não sou amigo. Existem muitas pessoas que têm esse padrão de comportamento. E esse padrão, ele se torna um padrão porque assim, você tem que entender que às vezes a pessoa está confortável nesse padrão. Então tem pessoas que elas sabem que tem esse tipo de amizade, que volta e meia elas começam uma amizade, terminam essa amizade, começam com outra amizade, vai ser a mesma história daquela amizade. Porém, para elas estão confortável, elas não sentem a necessidade de mudar. Então você só pode também ajudar uma pessoa num aspecto desse quando essa pessoa tem vontade de mudar, certo? Quando ela não está com essa vontade, não está aberta para isso, não adianta, cada um tem o seu tempo. Mas existem padrões nas relações em geral, né? Esses padrões de comportamento, eles acompanham as relações em geral, porém, eu dividi aqui. Então eu coloquei aqui nas relações de amizade, como é que acontecem esses padrões? Geralmente esses padrões são assim. A pessoa começa uma amizade, um relacionamento de amizade, de proximidade, de querer bem a alguém, e ela se doa demais para aquela pessoa, né, que é seu amigo, sua amiga, e quando aquela pessoa precisa de ajuda, precisa de conselho, de apoio, ela não tem mais esse apoio, esse conselho. São os tais amigos de festa que a gente fala, né? Os tais amigos que são amigos bons só em momentos que a gente está bem, por cima, quando a gente está por baixo, quando a gente não tá legal, quando a gente não tem dinheiro, quando a gente não tem, né, toda essa facilidade, quando a gente começa a mostrar que, olha, eu tenho outros amigos, eu tenho uma outra vida.
esses amigos eles começam a deixar de existir. E essa pessoa, se ela mantém um círculo de amizades assim, ela está num padrão de comportamento vicioso assim, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa a respeito aqui. Então, há esse jogo de interesses, como eu falei. Então, essas relações, para se enquadrar em padrão, elas devem acontecer repetitivamente. Então, assim, não é um caso isolado. Eu tive uma amizade assim, né? E depois terminamos essa amizade, cada um foi pro seu lado. E agora as amizades são verdadeiras, eu sei quem são meus amigos, eu sei que eu posso contar com eles, eu sei que eles podem contar comigo. Não, isso daí não é um padrão daí. Para se tornar um padrão tem que ser algo repetitivo. Eu tenho que sair de um e já entrar em outro. Ou eu saio de um e daqui mais um tempo eu tô de novo no mesmo padrão, entendeu? Isso é padrão de comportamento. Quarto exemplo. Pessoas que sofrem com doenças repetitivas, isso a gente tem bastante, tá? Pessoas que sofrem com doenças repetitivas, adoecem com facilidade, sofrem acidentes consequentemente, em alguns momentos estão bem e outros já adoecem, tá? Então são pessoas que elas estão nesse padrão de doença, né? E entender esse padrão de doença, eu acho assim que aqui nesse quesito é uma das coisas que mais nos remete a pensar e refletir. Porque na terapia, né, e eu acredito que muitos estudos hoje em dia já estão amadurecendo para isso, a doença, quando ela se manifesta de forma física, ela já passou por todos os outros estágios, né? Então, ela já passou por todos os outros nossos corpos. Então, ela já passou pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual. Ela agora, no momento, está no físico. Então, ela se apresenta por último no físico. Porque a gente vai tendo outros sinais antes de adoecer fisicamente. A gente tem esses sinais, o universo nos manda esses sinais. Nós é que estamos tão desconectados com tudo que não percebemos, né? Que não nos atentamos. Nós não temos esse costume de nos olharmos, né? De olharmos para dentro de nós mesmos e avaliar como é que está a nossa vida, a nossa alimentação, nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, o universo vai trazendo esses sinais. E nesses sinais, a gente, nessa correria toda, nós vamos nos esquivando disso, fazendo de conta que não estamos vendo, que não sabemos, que não entendemos. Às vezes até a gente percebe alguma coisa ali ou não, mas passa direto. Então vai chegar um momento que vai ter que se manifestar de alguma forma, e se manifesta no físico através da doença. Então aqui, pessoas que sofrem com doenças repetitivas, que adoecem com facilidade, elas podem estar sim num padrão, né, num padrão de comportamento. E aqui, todos os padrões você precisa se aprofundar bastante, mas esse padrão onde você já está numa doença física, onde você já manifesta somente doenças físicas, sejam elas a mesma ou não, porque se a pessoa adoece com facilidade, não é só uma questão de ela ter imunidade baixa. Tem que se saber o porquê que ela está com essa imunidade baixa, o que está causando essa imunidade baixa nela. E ao contrário do que a gente pensa, não é somente o check-up que a gente vai fazer lá no médico que vai nos dizer, né, como nós estamos bem. Não, é o fato de nós olharmos lá dentro, né, e entender o que está acontecendo lá dentro da gente, de nós, para podermos olhar para isso com um outro olhar, com uma outra verdade. Aquilo que eu falei, aquele mundo que nos foi apresentado está começando a ser desconstruído. Coisas que nós não entendíamos, coisas que nós não sabíamos, estão vindo à tona de uma maneira muito rápida e a gente tem que começar a olhar para isso com outro olhar, com uma outra forma de ver tudo isso, tá? Eu fiz bastante anotação, tá? Foi
foi necessário eu fazer todas essas anotações aqui, porque é muita coisa, gente, muita coisa para falar. Só trouxe aqui 5 exemplos para vocês. E daí o 5º exemplo, nós vamos para as relações amorosas, tá? E aqui o bicho pega, porque aqui relacionamentos amorosos são os campeões em consultórios, né? E são os motivos também de várias doenças aí surgirem fisicamente, né? Porque nós temos a mania, primeiro ponto, nós temos a mania de refletir muito no outro, né? Os nossos desejos, o que a gente deseja, né? Que para nós, a gente investe muito no outro, quando na verdade não se deve fazer isso, né? Você não joga a tua felicidade nas costas do outro, nas mãos do outro. Você não pode ser feliz contando com o outro. Você tem que ser feliz com você primeiro, porque como que você vai conseguir amar, dar felicidade, né, para outra pessoa se você não consegue fazer isso com você, certo? Aqui eu dividi em 3 grupos, tá? Grupo A. Pessoas que estão em uma relação e a mesma apresentam os mesmos problemas e o mesmo padrão. Por exemplo, casais que sempre estão a discutir, brigar, que sempre estão instáveis. Gente, aqui eu quero deixar claro que todo relacionamento, todo relacionamento vai ser sempre instável. Não existe isso de você falar assim, eu tenho um relacionamento totalmente estável. A instabilidade vai existir na nossa vida. Lembra do último vídeo? A vida é cíclica. Então, os altos e baixos vão surgir na nossa vida. Agora, nós precisamos estar atentos para identificar se isso faz parte só de uma questãozinha ali que veio para mexer na relação e fazer a relação evoluir, crescer, ou se isso está se tornando um padrão, ou se já começou sendo um padrão, ou talvez você esteja repetindo padrões nessas relações. Então aqui que fique claro isso, né, que todo relacionamento ele não vai ser 100% estável. Em algum momento vai haver DRs, vai haver construção da vida a 2, né? Porém, quando há uma instabilidade constante, há um indício, sim, de um padrão de comportamento, porque isso acaba se repetindo, né? Repetindo muitas vezes. Então, tu tá num padrão, e o padrão de comportamento, para quem não sabe, ele adoece. Ele traz a doença lá na frente. Porque você está repetindo e é claro, o teu corpo está sentindo, o teu espírito está sentindo, a tua mente está sentindo, o teu emocional está sentindo que, poxa, né, você está repetindo os mesmos erros, você não vai parar de repetir as mesmas coisas, as mesmas situações. Em algum momento o teu corpo vai pilhar, porque isso causa um grande estresse, né? Um aumento aí de adrenalina. Então, no consultório, tá? Eu ouvi muitas vezes a gente só briga, tá? Eu até coloquei aqui como um exemplo desse exemplo 1. Isso é um sinal de padrão de comportamento, tá? O casal já acostumou a brigar sempre. Então, quando você acostuma a fazer determinada coisa, é bom se os casais se acostumassem a ser felizes sempre, né? Mas não é assim que acontece, não é assim que a gente vê. E hoje nós temos aí um grande número de separações, de pessoas se deixando. Isso não é ruim, não estou dizendo que isso é errado. Aqui, como eu falei para vocês no meu último vídeo, que eu coloco que a vida é cíclica, eu deixo claro que tudo é cíclico. Então, uma relação é claro, as relações que nós conhecíamos lá no tempo dos nossos bisavós, no tempo dos nossos avós, elas eram para durar a vida toda, porque esse era o pensamento deles, esse era o costume, né? Os valores que eles tinham. O nosso tempo evoluiu, e eu falo que isso é uma evolução, porque imagina você viver 30 anos infeliz com uma pessoa. Isso não é vida para ninguém, né? Então, nós evoluímos sim, quando nós decidimos que, opa, pera lá, essa relação não tá me fazendo bem,
não tá mais me trazendo felicidade, não tá sendo mais benéfica para mim. Eu tô me machucando, eu tô me judiando, né? Eu tô vivendo situações desconfortáveis. Então tá na hora de se tomar uma posição, o que não acontecia lá atrás, na época dos nossos avós. Eles viviam, eles achavam que a vida era assim mesmo. Por quê? Porque nós fomos criados para acreditar que aqui nós não merecíamos ser felizes, que aqui nós não merecíamos o amor. Então fomos criados para isso. Então é claro que eles, como eles foram criados assim, eles iam acabar construindo casamentos infelizes, vivendo, criando esse padrão de comportamento, o qual nós, e daí eu falo da minha geração, 30 e poucos anos aí, né? Nós acabamos também entrando muitas vezes nesses padrões, tá? E aqui é um exemplo disso. Então, assim, um casal, né? Esse primeiro exemplo eu trago uma relação que já tem anos, 5, 10 anos, 30 anos, e que vive naquele padrão, naquele mesmo padrão de desentendimento, de briga, né? Isso é um padrão de comportamento, e essas duas pessoas precisam sair, né? Para poderem ser felizes, porque elas merecem, tanto uma quanto a outra. Grupo B. Pessoas que atraem relações parecidas com as suas relações passadas. Uma das minhas experiências em consultório foi que eu tive alguns interagentes que chegavam e contavam. A gente faz uma anamnese da sua vida, né, perguntando como é que foi sua vida, sua infância e tal, até que a gente chegava num ponto onde elas tinham uma relação passada, que tinham problemas assim, que tinham um perfil de relação, né, que já se percebia que essa relação tinha algo a ser tratado ali, a ser curado, e elas saíam dessa relação machucadas, feridas, e acabavam indo para outra relação que era muito parecida com a sua anterior. Entre e saída de relação, às vezes são relações até duradouras, tá? Porém, é aquela sensação de angústia e traços parecidos de relações anteriores. E aqui você pode ter até o que o grupo A tem: brigas constantes, mentiras, qualidades e defeitos que você via em parceiros ou parceiras das suas relações anteriores. E daí, claro, agressões físicas, morais, né? Podem também estar aqui dentro desses padrões de comportamentos. No grupo A, pessoas que estão nessas relações aqui que acabam se tornando um padrão de comportamento, elas já estão há algum tempo, aqui o exemplo que eu trago, eu coloco que elas já estão há algum tempo, 5, 10 anos, 30 anos, e isso provavelmente elas acabam ficando nessas relações por muito tempo, porém elas não conseguem se libertar desses padrões, porque muito provavelmente esses padrões eles já estão tão enraizados que já se tornaram crenças dentro delas, porque esses padrões aqui de relações desse tipo, né, que a relação que tem esse padrão de briga constante, de desentendimento, de desunião, de mentiras, de traição, elas já entraram naquele pensamento lá do tempo da nossa avó, do nosso avô, do nosso bisavô, da nossa bisavó, lá do tempo dos nossos antepassados, onde se pensava, e daí aqui eu vou citar algumas crenças, né? Onde já se pensava assim, o homem é assim mesmo, não, mas a mulher tem que aguentar tudo, nós temos que levar o casamento assim, casou é pro resto da vida. Então eles já vivem, né, nessa relação aqui, num padrão, porque se existem brigas constantes, se existem desentendimentos, agressões físicas, morais, traições, mentiras, enfim, isso se tornou um padrão de comportamento repetitivo, porque o casal não consegue parar com isso. O casal não consegue sentar, conversar e
tentar descobrir que está acontecendo isso na relação. Eles não conseguem mudar, porém eles mantêm essa relação, né? Porque é difícil de você se libertar de certas torturas, e eu falo que isso seria uma tortura, porque fomos criados de uma forma a pensar assim. Trouxemos para a nossa vida algumas crenças, ao qual trazemos essas crenças para a nossa vida individual, né? Para a nossa vida pessoal. Então, a diferença do grupo A e do grupo B, que o grupo A tem essa dificuldade maior, porque quando eu trago aqui que são casais que têm uma relação mais duradoura, mais longa, né? E o grupo B, pessoas que saem de uma relação, então significa assim, elas saíram de uma relação, elas conseguiram se libertar, elas conseguiram entender que o amor acabou, que a relação acabou, que não dava, que aquilo estava se tornando doentio, que eles estavam desenvolvendo, desempenhando padrões de comportamento dentro dessa relação, a qual não cabia mais a esse casal, estava fazendo mal, né? Estava machucando, estava punindo. Então eles conseguem se libertar. Porém, é complicado você sair de um padrão de comportamento, porque isso está tão ligado no nosso DNA e na nossa maneira de ser. E porque se você foi... Eu sempre tenho a mania de dizer que a gente dá o que a gente aprendeu, né? Então, se você aprendeu... se você foi amado, né? Ideia que eu não estou me referindo a pai, mãe, isso não. Em algum momento, se você foi amado, seja lá na sua infância, no decorrer da sua vida, foi bem tratado, foi bem querido, você vai aprender o que é isso e vai saber dar isso para outra pessoa quando você achar que está na hora de fazer isso. Porém, se você foi sempre torturado, né? Foi apunhalado, foi tratado com mentiras, foi criado em ambientes assim, né, onde você via que isso era normal, ouvia que isso era normal, você vai fazer o quê? Você não vai fazer diferente, você vai fazer igual. Há as exceções, mas são pouquíssimas. Então, o grupo B, aqui, podemos falar que são pessoas que elas conseguem se libertar desses padrões, conseguem, eu entendi. Mas, porém, ela não consegue entender, se ela não está tendo ajuda de um terapeuta, não está tendo ajuda de um psicólogo, ela não consegue entender, tá? Que ela está num padrão de comportamento. Ela acha que ela se separou e que tá tudo bem, eu me libertei. Porém, tá? Dali mais um tempo, se ela não ficar atenta ao que ela está atraindo, ao que ela está buscando, ela vai acabar caindo novamente no mesmo padrão, tá? Então isso é bem comum, mas você não consegue fazer essa conexão. Poxa, mas eu tô errando de novo, né? Eu tô numa relação que lá na frente vai afundar de novo. Ou eu tô numa relação que eu preciso sentar, conversar para consertar o negócio, para não ficar assim lá na frente, porque senão vai ficar, entendeu? Por isso que aqui tem uma certa dificuldade. Aqui tem uma certa dificuldade em lidar com isso, porque daí vem a sensação da culpa, tá? E lá no grupo A tem aquela coisa do se libertar, né? Porque a pessoa tá tanto tempo com a outra que é difícil fazer essa libertação. No grupo C nós temos pessoas que não conseguem se manter em relações longas. Elas duram pouco, tá? E elas saem de uma relação e já se enfiam em outra. Logo em seguida, ou seja, elas não respeitam o luto, tá? Aqui eu quero trazer uma coisa bem importante para vocês. Qualquer relação amorosa é uma coisa que é difícil das pessoas trabalharem, mas a gente precisa trabalhar isso. Qualquer relação amorosa que se termina, precisa se fazer um luto, precisa se dar um tempo, precisa se ficar sozinho, porque você precisa se limpar, porque você precisa deixar teu corpo limpo, preparado. E o teu corpo aqui, eu falo teu eu, teu corpo todo, tua alma, tua mente, teu emocional, teu espiritual. Você precisa se libertar para você poder partir para uma nova relação sadio, para levar para essa nova relação coisas boas. Porque senão o que tu vai fazer? Tu saiu de uma relação aqui e já pulou para outra, tu vai levar tudo que era da outra
para nova que você está entrando, porque você não se limpou, você não avaliou. E geralmente as pessoas pensam assim, eu terminei essa relação porque não deu certo aqui, agora eu já sei como é que é. E daí eu parto para outra, e quando eu vejo, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não pensei, porque eu não refleti, porque eu não analisei. Porque numa relação não é só um, não é só o outro que erram, os dois erram. Se uma relação acaba, não é a culpa só de um, independente porque acabou. Não é só a culpa de uma pessoa, a culpa é dos dois. E aqui eu digo que a gente nem deveria entrar nesse questionamento, porque não é culpa. As relações acabam no momento que elas devem acabar. No momento que uma das partes ou as duas partes entendem que aquela relação acabou. Que não há mais o que se fazer para salvar aquela relação. Porém, nós temos aí dificuldade, né, em terminar essas relações, em acabar com essas relações. Por quê? Porque nós carregamos culpa. Porque muitas vezes erramos, saímos de uma relação e já nos enfiamos em outra. Então aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês identificarem aí, pensarem, tá, certinho, qual é o padrão que você está, ou que você já esteve, ou que talvez a sua amiga, a sua irmã, alguém já tenha estado. Tá, Ana, beleza, mas você falou agora sobre o que é padrão, eu já entendi. E o que tá por trás desses padrões, né? Eu já vi que esse vídeo aqui vai ficar comprido, gente, então eu acho que eu vou ter que dividir depois. Ou vocês vão assistir o vídeo assim. Bom, e o que tá por trás desses padrões? Todos os padrões, eles estão ligados ao desvio de nossa essência divina. A falta do cuidado para com eu, né? A falta do cuidado e amor que temos para nós mesmos. E muitos deles ligados à nossa criação e às vezes ligados às crenças limitantes, né? Da vida, que vamos ver na semana que vem, tá? Mas o que pode estar por trás deste comportamento que eu falei, tá? O que pode? Aqui eu trouxe o que está por trás deste comportamento. É tudo isso. É o teu eu interior, a tua essência divina. Você precisa resgatar isso. Você precisa entender o que está acontecendo aí dentro de você para você saber o que você quer da vida. Simples, tá? Mas a gente tem alguns indícios, tá? De cada comportamento de uma pessoa ou de outra. Como a gente consegue identificar isso? Alguns sinais, tá? Que as pessoas nos passam que a gente consegue identificar isso. Isso daí psicólogo, terapeuta vai conseguir fazer no consultório, tá? Mas nós temos lá no exemplo 1 que eu dei, tá? Que fala lá da pessoa que sai do emprego várias vezes, não consegue se firmar no emprego. No exemplo 1, por experiência profissional, em casos que eu já visualizei assim, eu diria que há uma vontade de se encontrar. Uma pessoa que sai de um emprego e começa... Todos aqui, se vocês perceberem, todos lá têm alguma coisa a ver com a nossa essência, tá? Mas todos nós nascemos e viemos com algo a desempenhar aqui. E eu não falo que é desempenhar um papel de... eu sou professora, eu sou isso, eu sou aquilo. O teu papel de se encontrar dentro deste mundo. Você é professora, tal, mas você se encontra lá dentro? Você é médica, você se encontra na sua profissão? Você é pintor, você se encontra na sua profissão? É isso que eu falo, o se encontrar, o se ver, o amar o que faz, o gostar do que se está fazendo. Então aqui, no primeiro exemplo, eu diria que há algo por trás disso, desse comportamento, desse padrão de comportamento que essa pessoa desempenha, né? Porque não é o universo que está contra nós, tá? Não, o universo nunca está contra nós, ele sempre está a nosso favor, nós é que não entendemos, não interpretamos e acabamos atropelando tudo. Então eu diria que há uma vontade de se encontrar o que te faz feliz, descobrir qual sua missão de vida, sentir-se capaz de prosperar, concretizar sonhos, tá? E tem óleo essencial para isso, Ana? Tem óleo essencial para isso, sim. E daí aqui vem a parte boa, tá? Porque, como eu disse, esse vídeo aqui vocês viram que vai ficar grande, ficou grande.
E tem muita coisa para falar sobre isso, só que eu quero ir mais para frente, e lá na frente a gente pode voltar e falar mais um pouco sobre isso, tá? Então, no exemplo 1, eu diria que é isso, a vontade de se encontrar. E o óleo essencial para isso? Tem sim. Eu indico aqui 2 óleos essenciais, tá? O óleo essencial de gengibre, para pessoas que passam por essas questões profissionais, saem do emprego, perde o emprego com facilidade e tal, né? Que acreditam que estão num padrão de comportamento, tem um óleo essencial que pode ajudar, sim, nessa coisa de eu começar a entender, tá? Não digo que você vai se libertar disso, porque como eu falei, o padrão de comportamento, ele engana a gente, porque às vezes a gente acha que saiu desse padrão e quando a gente vê, a gente caiu de novo, lá na frente, no mesmo padrão. Então a gente precisa ficar bem atento àquela questão da análise sempre, de eu avaliar, de eu entender o que está acontecendo, tá? Então o óleo essencial de gengibre, ele vai atuar no primeiro chakra. Nós temos 7 chakras. O primeiro chakra, ele vai trabalhar essa questão da sobrevivência, de eu concretizar os meus sonhos, os meus objetivos, de eu trazer sustento para mim, para minha família. Então, o óleo de gengibre vai abrir isso em você, vai começar a despertar isso em você. E é o que você precisa para dar o primeiro passo, para você começar a entender que, opa, eu estou num padrão e o que eu tenho que fazer para sair desse padrão, tá? Então, assim, ele vai atuar no primeiro chakra, trazendo a energia de materialização e concretização dos sonhos, tá? Impulsionando a pessoa a buscar o que lhe satisfaz. Porque se a gente não para em emprego, começa no emprego, sai, vai no outro, vai isso, vai aquilo, nós não estamos felizes, né? A não ser naquele caso que a pessoa tá sempre evoluindo, né? Pra estar arrumando um emprego melhor do que aquele que ela tava antes. Mas pessoas que estão naquela coisa de altos e baixos, ela não tá feliz. Então ela precisa usar algo que vai lhe trazer isso, essa vontade de buscar o que lhe satisfaz. E o óleo essencial de erva doce, ele trabalha o verdadeiro eu. O óleo essencial de erva doce trabalha o verdadeiro eu. A pessoa precisa se descobrir, né? Então, por isso que eu coloquei esses 2 óleos aqui. Porque o erva doce, ele vai trabalhar essas questões. A pessoa que usar esse óleo, ela vai começar a se perguntar, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu saio de um emprego e começo em outro? Por que eu não paro em nenhum emprego? Ela vai começar a buscar esses questionamentos dentro dela, tá? E de uma forma que não vai ser ruim, tá? O legal desse óleo é isso, porque ela vai se questionar de uma forma diferente, que ela vai buscar o que tá lá de verdadeiro dentro dela. O exemplo 2, que fala ali, deixa eu até voltar aqui, porque foram 5 exemplos. O exemplo 2 é uma pessoa que sempre vive em condições financeiras lamentáveis. Então, no exemplo 2, gente, aqui tem uma ligação com autoconfiança e insegurança. Então, pé no chão, tem que ter pé no chão. Não adianta só organização se não tem pé no chão, saber onde pisa. Então, o óleo essencial, que eu vou indicar aqui, ele vai estar muito ligado a isso. A pessoa precisa se sentir segura, autoconfiante. Uma pessoa que está perdendo muito isso, perdendo a rédea da sua vida financeira, ela não está autoconfiante, ela não está sabendo que, olha, eu tenho capacidade de prosperar, de ter abundância na minha vida, de crescer profissionalmente, de ter dinheiro. E tem aqui também a questão de não gostar do dinheiro, tá? Porque nós temos aí essa visão de quem tem dinheiro é mal, de quem é rico é ladrão, de que o dinheiro na mão é vendaval, que quem nasceu pobre tem que morrer pobre. Então existe um padrão aqui muito forte de me ensinar, de eu estar nesse padrão, de achar que o dinheiro é ruim. E lembram quando eu falei para vocês que o universo nos devolve tudo aquilo que nós emanamos para ele? Então, se eu estou emanando para o universo que eu estou endividado, eu estou isso, eu estou aquilo, como é que eu vou fazer? Né? Se eu estou desesperado, se eu falo que eu só tenho dívida, tudo de ruim acontece comigo, o universo nunca vai te trazer de volta dinheiro, tá? E é claro que não vai cair do céu, tá?
Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você trabalha esse padrão, e aqui eu vou falar até por experiência minha, mas de colegas que eu já vi passarem por situações assim e saírem de uma hora para outra. Quando você trabalha bem essa questão do padrão de comportamento relacionado à tua vida financeira, você consegue se libertar e consegue entender, porque as portas vão se abrindo e você vai vendo tantas possibilidades na tua frente que você vai vendo que, olha, sabe, a ferramenta que a gente tem na mão e a gente não utiliza, que é a energia. Então aqui eu indico o óleo essencial de cedro, tá? Ele vai trazer energia, força espiritual, calma, estabilidade para saber agir, persistência e intuição. Por que eu gosto desse óleo para trabalhar essa questão? Porque você realmente vai ficar assim, você vai ficar serena, você tá endividada, você tá cheia de conta, você tá sem cabeça para nada, então você precisa se centrar, né? Você precisa se centrar, precisar ficar confiante, serena, amadurecida para lidar com essas situações, e o óleo de cedro vai te trazer isso. Alecrim, ele anima, alegra, traz foco, organização, né, para aquelas pessoas que de repente não têm. Elimina o medo. Medo do quê? Eu não tenho medo de ter dinheiro, eu mereço ter dinheiro, né? Determinação, resistência física para mim correr atrás das coisas que eu quero, né? Geralmente quando a gente fica assim, pensando muito nas coisas que tem para pagar, dívidas, contas, a gente fica mais para baixo, a gente fica desanimado, então eu preciso jogar isso para cima, né? Ter força interior e reconecta com a espiritualidade, que é aquela questão que eu falei, quando eu emano coisas boas para o universo me devolve coisas boas, então eu preciso trabalhar isso também em mim, né? No exemplo 3, a pessoa ela precisa de amor, se saber valorizar, e daí aqui amor não é pelos outros, né? Porque é aquele exemplo lá das amizades, é amor por mim, é a me valorizar e analisar quais amizades devem ficar na minha vida, na sua vida. Óleo essencial de gerânio, para esse exemplo, tá? Trabalha o amor próprio, a comunicação interna consigo, recebe e experimenta a calma, dá força, traz segurança, confiança em si, estimula a intuição, criatividade, reduz a indecisão, tá? Então eu não vou ficar com medo, e sem falar que eu vou estar, né, esbanjando amor, porque eu vou estar aprendendo a me amar, então eu vou atrair o quê? Atrair boas amizades para perto de mim, né? Esse óleo é muito bom para outras coisas também, mas agora nós estamos falando de padrões e eu vou colocar aqui a minha sugestão para você usar para te auxiliar nesses padrões. Hortelã-pimenta, óleo de limpeza geral, tá? Ele desbloqueia emoções, raiva, limpa ambientes, é o óleo do desapego. Então, se eu tenho amizades doentias, amizades que só me sugam, amizades que só me procuram quando eu estou bem e quando eu não estou, essas amizades não estão nem aí pra mim, eu preciso me desapegar. Tá na hora de me desapegar, na hora de eu aprender a dizer não. Então, o hortelã-pimenta, ele é ótimo para isso, para fazer essa limpeza, esse detox na alma, tá? Para todas as ocasiões da sua vida que você precisar, e aqui eu estou indicando para isso. Porém, esse hortelã-pimenta, gente, é uma gotinha só mesmo, tá? No aromatizador pessoal, porque é batata. Você vai botar pra fora tudo que tá engasgado aí. Então, tem que tomar esse cuidado com esse óleo. Outra coisa, ele não pode ser usado, o hortelã-pimenta, ele não pode ser usado por hipertensos e epiléticos, tá? Então, tô já dizendo aqui. Se você é hipertenso, se você é epilético, não use esse óleo. Use os outros que eu indiquei. Grapefruit também é uma indicação para esse exemplo aqui. Ele é um fototóxico, que a gente chama. Ele é um óleo cítrico que você não pode usar no sol, porque ele mancha, ele queima, que nem limão, tá? Se tu jogar limão na pele e sair no sol, vai ficar toda manchada e não sai, é difícil de sair. Então, o grapefruit, tem que tomar esse cuidado para usar esse óleo, mas é um óleo que eu indico.
Porque ele é o óleo da iniciativa, da euforia, da vontade de viver. Ele aumenta a autoestima, tá? A autoaceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou. Então eu não preciso de amizades assim, sabe? Eu preciso de coisas melhores na minha vida. Eu sou do jeito que eu sou, tá? Sem falar que ele é um óleo muito gostoso de se usar, tá? Quem não usa, pode usar aí, que eu recomendo. No exemplo 4, procurar um médico, tá? O exemplo 4 é aquele exemplo que eu falei lá das pessoas que adoecem com facilidade, tá? Então, gente, aqui no exemplo 4, procurar, primeira coisa, procurar um médico para avaliar as ocorrências, né? Fazer um check-up geral. Se eu adoeço com facilidade, eu preciso ir num médico. A gente geralmente tem que fazer isso todo ano, né? Para precaver a doença, né? Eu não vou no médico quando eu estou doente, eu vou no médico para evitar ficar doente. Então, procurar um médico para avaliar as ocorrências, avaliar o que está acontecendo no teu físico. Mas eu indico o óleo essencial, tá? De lavanda, que é um óleo de limpeza mais leve, tá? Para essa pessoa aí que tá já adoecendo no físico. Então, ela trabalha conflitos emocionais, estados conturbados, incontroláveis, clareza e decisão, pensamentos repetitivos, moderação. Então, assim, ele é um óleo essencial muito bom de ser usado, indicado principalmente para crianças, tá? Ele é um óleo calmante, então ele é muito bom. Essa pessoa que está doente, ela precisa se acalmar, ela precisa se equilibrar, tá? Então, tem toda uma questão ali, quando ela começa a apresentar muitas doenças repetitivas, o processo de cura dela tá mais difícil, está externalizado através da doença, porém, a raiz do problema, a causa tá lá dentro. Então, se essa pessoa adoeceu dessa forma e fica doente muitas vezes consecutivas, essa pessoa precisa de ajuda para buscar essa cura. E daí a gente tem que aqui pensar nos dois processos. Ela precisa sim do médico e precisa desse atendimento terapêutico também. Então, o óleo essencial aqui de Tea Tree traz-nos confiança para seguirmos a orientação superior, tá? Visão mais ampla das coisas, limpeza de energia já condensada, ligação com o timo, tá? O que é o timo? O timo é uma glândula que fica aqui na frente do coração, tá? Na frente do nosso coração. Ela é a glândula responsável pela imunidade do corpo. Então, a gente precisa aumentar a imunidade dessa pessoa, né? Então, ele é ótimo, tá? Eu uso diariamente na minha vida e no dia a dia, é o meu óleo de primeiros socorros, ele é bom para muitas outras coisas. Vou fazer um vídeo especial, sim, falando sobre lavanda e tea tree, porque esses dois óleos merecem, não desfavorecendo os outros, mas esses óleos aqui, eles são muito gostosinhos de usar. Então, eles aumentam a imunidade, tanto um quanto o outro, e eles trabalham essas questões também de cura interior, e que a pessoa que tá ali doente fisicamente, ela tá precisando muito disso. No exemplo 5, o bicho pega. Para os 3 grupos, eu indico com certeza lavanda, né? Que você precisa ir trabalhar uma limpeza. Mas como eu não quero nenhum casal se matando, então vamos usar um óleo de limpeza aí mais leve. Então vamos começar por lavanda, vamos limpar essa pessoa, vamos limpar esse casal, vamos limpar essas 2 pessoas, né? O grapefruit, né? E o gerânio, que trabalha a questão do amor próprio, porque essas pessoas que estão numa relação assim, elas precisam saber realmente se elas se amam, se o que elas estão vivendo ali naquela relação está fazendo bem para elas. Então o gerânio vai trazer isso para elas. Para o grupo A, daí tem específicos. Eu não vou falar aqui o que o lavanda, o grape e o gerânio de novo, porque eu já falei nos outros exemplos, então vocês podem voltar lá e ver para que eles servem, tá? No grupo A tem aqui um específico, que é o cedro. Aquelas pessoas lá no grupo A, aquelas pessoas que estão há muito tempo num casamento. Então aqui eu indico o óleo essencial de cedro, tá? E o que ele vai fazer? Vai trabalhar primeiramente e principalmente, ele vai trabalhar a decisão de ficar nessa relação ou não.
Porque se eu estou falando de uma relação de 10, 15 anos, 20, 30 anos, eu preciso entender, eu preciso saber se eu devo ficar ou não nessa relação. Eu preciso como? Analisar, avaliar. Mas, pô, você já viveu tanta coisa nessa relação de altos e baixos, conturbados, que hora você acha que é feliz, que hora você acha que tortura, hora você acha que é torturador, e você acaba exercendo os dois papéis sim nessa relação assim, quando há esses padrões de comportamento dentro das relações amorosas, que você precisa decidir se vale a pena ou não ficar nessa relação. Então o cedro é uma boa indicação, tá? E o patchouli, por quê? Ele vai trazer noção de limite. Eu vou começar a entender quais são os meus limites. Eu vou até aqui. A partir dali eu não vou mais e você vai ter que entender. Entendeu? No exemplo B, para mulheres, prestem atenção, que daí no exemplo B, aquelas relações lá, que eu saio daquela relação que tem comportamento, que tem padrão de comportamento, e me enfio em outra relação que também tem o mesmo padrão de comportamento que a minha antiga tinha. O que eu faço, Ana? Uso para mulheres Ylang Ylang, tá? O que o Ylang Ylang vai fazer? Promove confiança, valorização, ameniza o medo, encoraja atitudes relaxadas, ok? Então, assim, pode usar o cedro? Pode usar o cedro também, pode usar os outros óleos ali que eu citei. Todos eles vão te ajudar em algum pontinho ali, tá? Mas para as mulheres eu indicaria o Ylang Ylang junto, tá? Se por um acaso optarem por usar o cedro ou o patchouli ali, podem também estar usando o Ylang Ylang, tá? Para promover essa confiança e tal. E esse Ylang Ylang que é o despertar da deusa. Para homens, manjericão, tá? O óleo essencial de manjericão, ele traz equilíbrio, estimula a criatividade. Então, assim, o óleo da masculinidade seria o manjericão e o óleo do feminino seria o Ylang Ylang. Por quê? Porque esse homem precisa se valorizar enquanto homem e essa mulher precisa se valorizar enquanto mulher. Fato. Para os dois, tá? Para os dois casos ali, para os dois homens ou mulheres. Letícia Cubeba, trabalha harmonia. Ana, eu decidi, eu quero continuar nessa relação, eu preciso ficar nessa relação. O que eu tenho que fazer? Trabalhar a harmonia nessa relação. Qual é o óleo que eu posso usar? Letícia Cubeba vai ajudar a trabalhar a harmonia, tanto no ambiente quanto na vida do casal, na vida da pessoa, tá? Pinho, eu tenho muita culpa de ele ser assim comigo ou de eu ser assim com ele. Pinho vai trabalhar culpa. Então eu percebi, já vejo isso, já vivenciei, né? E às vezes vivo também, com certeza, alguns momentos que a gente desenvolve e acaba criando culpas dentro da gente. E nós precisamos entender que uma relação ela é construída a dois e que todas elas vão ter o seu momento de acontecer. Algumas podem durar a vida toda e outras não. E a gente não tem que se culpar por isso. Porque a minha relação acabou, mas a da minha vizinha não. E daí? A vida da sua vizinha é outra vida. A sua vida é a sua vida. Então a gente precisa muito parar de ficar tentando viver homogêneo, né? De uma forma homogênea, porque não existe isso. Nós não somos homogêneos, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Fomos criados para pensarmos igual numa sociedade que preza pelo dito normal. Mas isso nunca existiu e está sendo desconstruído hoje. Está na hora da gente começar a pensar diferente, né? A agir diferente, a ser diferente. Então tá tudo bem. Se a minha relação não deu certo, mas a do meu vizinho tá lá há 30 anos, tudo bem, que bom, sabe? Não é que ele conseguiu, não é que ele foi vitorioso. Não tem nada a ver com vitória. A relação amorosa não é uma disputa. Quem pode ficar mais tempo com quem, ou quem casa e morre com aquela pessoa pro resto da vida. Uma relação aqui, ela vai muito além disso. Vai do crescimento, vai da evolução do casal, e às vezes chega num momento que aquele casal alcançou aquela determinada evolução e acabou o seu caminho. Eles têm outros destinos, outros caminhos a seguir. Isso é fato e é para outros vídeos, né? Tem que ter um vídeo aqui falando especificamente sobre relações.
E daí então eu indicaria o pinho. No grupo C, tá? Nós temos o óleo essencial de bergamota. Esse óleo essencial de bergamota é ótimo e ele também é fototóxico, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu falei. Ele é fototóxico também, ele é um óleo cítrico, então tem que cuidar para utilizar ele no sol, não pode, tá? Não é legal usar ele e sair diretamente no sol. Usa ele se você estiver dentro de casa, no trabalho e tal. Ele limpa de sentimentos contidos, tá? Elimina culpa, medo, elimina angústia, depressão, traz autodeterminação, aceitação de si mesmos, controle emocional, rejeição, trabalha com isso também, traz confiança, coragem, verdadeiro eu. Ele também trabalha o verdadeiro eu. E proteção áurica. Essas pessoas, elas precisam de alegria, vontade de viver, autoestima, autoaceitação, descobrir o seu eu. Então, eu indicaria o bergamota. Como eu fazer isso? Pode escolher qualquer um desses óleos, desses exemplos, se por um acaso você tem esse padrão de comportamento, se você sabe de alguém que tem, se você já vivenciou, vivencia, tá? Escolha um desses óleos e utilize, vê qual que você quer experimentar, se encaixar. Pode escolher um óleo que mais lhe agrade, usa por 15 dias no máximo, dá um tempo, tá? De 15 dias de novo e depois volta a usar o mesmo ou escolhe outro óleo, tá? Por que um tempo? Gente, eu uso óleo todo dia, tá? Só que eu indico para as pessoas que não têm atendimento terapêutico dar uma parada. Usa 15 dias, para, depois volta a usar mais 15 dias, tá? E pode mudar depois se quiser. Mas eu não indico ficar usando direto, porque você tem que ter um conhecimento, ou ao menos pesquisar, porque tem óleos aí que se você usar por muito tempo, eles podem afetar os seus órgãos, tá? Pra quem não sabe. Então, jamais ingerir, né? Como eu já falei, assista lá o vídeo dos óleos essenciais que eu fiz, que vocês vão entender. Então, eu indico assim, usa 15 dias, para mais 15, dá um tempo, vê como é que você se sentiu, até para você saber diferenciar. Eu me senti usando esse óleo assim, quando eu parei eu me senti assim, para você começar a ser o teu próprio terapeuta. Essa é a função desse canal, eu te ajudar a você se autoanalisar. E sim, se você perceber que não, eu não consigo fazer isso sozinho, procure um terapeuta, tá? Um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém que trabalhe com terapias holísticas para te auxiliar nessas ferramentas, tá? Para te ajudar. Se aqui somente for muito pouco para você, ok, gente? Eu acho que ficou claro o que é padrões de comportamento. Creio que o vídeo ficou longo, mas paciência, vamos lá. É isso que a gente quer, é ensinar. Terapia é assim mesmo, você vai pro consultório e fica lá 1 hora, 1 hora e meia conversando com o terapeuta. Aqui eu só falo, mas vocês estão aí interagindo comigo de alguma forma, tá? Sou muito grata pelo dia de hoje, muito obrigada por ficarem até o final aqui comigo. E só tenho a agradecer, tá bom, meus amores? Obrigada de coração por vocês estarem aqui. Namastê, fiquem em paz, estejam em paz, que o Deus viva em mim, saúde Deus viva em você.